Estamos há mais de um ano vivendo em situação de pandemia. No início, quase todo mundo achava que seriam alguns dias, poucos meses no máximo. Casamentos foram adiados, aniversários pouco comemorados, nada de festa, nada de viagens. Os planos começaram a ser engavetados. Cresceu o medo da doença com a descoberta das novas cepas do coronavírus. Como lidar com essas frustrações, além daquelas que a gente já carregava com a gente? Quem conversa com a gente é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Bom, a gente já tinha as nossas frustrações normais da vida diária, né? Como Mas sempre. aí vem a pandemia e a coisa se complica ainda mais. Pois é, a pandemia, eu creio, Elaine, tem se revelado uma grande lição para a gente. É claro que a gente lamenta as mortes, o sofrimento. Eu mesmo perdi um irmão no meio desse processo, mas é uma grande lição para nós, porque ela nos revela como de fato nós somos, ou seja, totalmente vulneráveis, totalmente expostos, mas nós desenvolvemos uma espécie de casca dura em que a gente se protege dizendo, não, eu tenho controle sobre a minha vida, eu tenho controle sobre a minha agenda, eu tenho controle sobre o meu futuro, e na verdade nós não temos. O que nós podemos, no máximo, estabelecer é um planejamento, um plano em que a gente consiga estabelecer alvos, metas, objetivos, um propósito de modo geral, mas a gente não tem o controle sobre como a gente vai andar nesse processo. Nesse contexto todo, a teoria de Darwin é muito importante, né? Se adaptar à situação, se adaptar ao que nós estamos passando e tirar o melhor disso, certo? É a lei da sobrevivência, né? Darwin, nesse sentido, estava absolutamente certo, porque o mais forte sobrevive. E é nessa hora que o forte surge. E eu acho interessante que, do ponto de vista humano, não tem a ver com a biologia abordada pelo Darwin, mas do ponto de vista humano, existencial, o ser humano se supera. Ele tem essa habilidade de se superar, de colocar a sua vida para acima de todos os processos contrários a ele. Então, dizem que tem aquela lenda do brasileiro, ele nunca desiste, né? Isso. Que o brasileiro é aquele teimoso, aquela coisa toda. Mas isso é do ser humano. Nós nos adaptamos no sentido de assim, olha, tem alguma coisa contrária, então a gente vai vencer, a gente vai superar, vamos dar um jeito. É claro que muitas pessoas nesse processo sucumbem, não é a maioria, talvez a minoria que força a barra e que acaba depois, num certo tempo, iluminando ou incentivando ou motivando essa maioria. Então, o que é importante a gente pensar nesse momento é que nós, sim, temos a capacidade de superação e está evidente. Então, a pandemia, como eu disse anteriormente, ela é uma revelação para a gente, nos mostra o quanto que nós somos dependentes, não somos donos do nosso próprio andar, mas ao mesmo tempo, ela também nos ajuda à superação, a encontrar o caminho da superação. A gente vê alguns casos até de pessoas que ficaram realmente doentes ou deprimiram ou tiveram crises de pânico. O que é legal a pessoa observar para ver se ela está indo por esse caminho? Acho que a maioria de nós, e eu digo, quando eu falo maioria, quase 100%. Eu mesmo, você e a maioria daqueles que estão nos assistindo agora estão percebendo o quanto que alterou o seu estado de humor, de credibilidade no que diz respeito ao futuro, à esperança, à crença naquilo que ele está fazendo. Quantos planos, imagina, Elaine, quantos planos foram alterados da noite por dia? Ok, faz um ano que a gente está nesse processo, mais de um ano, mas é da noite por dia, porque lá atrás a gente esperava assim, bom, no ano passado, 2020, a gente estava pensando assim, vamos passar por isso, é um processo, e 2021 vai ser diferente. Mas entra 2021 e piora a coisa. Né? Quer dizer, é diferente para pior, né? Exatamente, piora a coisa. Então, eu penso assim, além de uma revelação que a gente teve, a gente está passando por esse processo de adaptação, superação, e viver a realidade de quem nós de fato somos. Ou seja, seres absolutamente limitados na nossa mais pura essência,
Quer dizer, eu faço planos, e claro, você tem que fazer planos, você tem que fazer projetos de vida, mas entenda que o seu planejamento, o seu plano, não passa de uma lente de aumento. Imagina que o planejamento de vida que a gente tenha, por mais complexo ou simples que seja uma lente de aumento. Então, assim, eu tenho um alvo a chegar, ali eu tenho que chegar. Então, eu coloco essa lente de aumento e vejo mais ou menos o trajeto que eu vou fazer até chegar lá. Mas o fato é que isso só acontece no passo a passo. A cada dia eu vou vendo, puxa, aqui tá difícil, eu vou ter que desviar um pouquinho para cá, eu vou ter que ir para lá, eu tenho que mudar o meu trajeto, mas a minha lente de aumento, o plano, já está feito. Agora eu tenho que viver a cada dia para ver quais adaptações, qual é o processo que eu vou desenvolver, passo a passo até chegar lá. E o que é que você diria que seria importante para se buscar essa maleabilidade? Porque às vezes as pessoas são muito assim, né? Poxa, eu tinha tal coisa já definida, comprada, e as pessoas têm dificuldade de soltar um pouco disso, né? Porque às vezes é um apego, é um sonho, uma viagem, alguma coisa assim, né? Quantas pessoas, como você disse no começo, né? Casamentos foram adiados, né? Cerimônias, projetos pessoais foram interrompidos, foram, vamos dizer, barrados, né? É como se tivesse sido roubado, exatamente, né? Aquele sonho roubado. Boa palavra, o sonho foi roubado. Eu penso assim que qual é a grande dica que a gente pode pensar agora? Sensibilidade. Seja sensível ao que está acontecendo, no melhor sentido da palavra. Por quê? Nós somos informados pela grande mídia, muito mais pelas informações negativas, número de mortes, número de infectados. É lamentável, Elaine, mas eu preciso falar isso. Existe um componente político, ideológico, que influencia essa comunicação negativa. Há um interesse em que o negativismo, não o negacionismo, mas o negativismo seja implementado na cabeça das pessoas para que elas se sintam dependentes daqueles que têm o poder de controlar e determinar os seus rumos através de ações políticas. Muito bem. Pensa nisso, seja sensível. Sensível no sentido geral, amplo. Ok, vou ser sensível a essas notícias que eu recebo e filtrá-las, porque nem tudo está perdido. Os números não representam uma realidade como se apresenta. Os números são só números. Eu sou uma pessoa que está vivendo debaixo dessa realidade e hoje eu estou vivo e eu continuo vivo. Então a sensibilidade no sentido também de perceber as possibilidades do caminho que a gente está andando. Buscar uma esperança. Exatamente. Por que não crer? Por que não acreditar? Por que não esperançar, como eu tenho dito sempre aqui? Esperançar no sentido de ter uma esperança positiva. Gente, por favor, não é pensamento positivo. É viver a positividade da vida. Você está vivo, então viva e acredite na potência que você tem para viver. Acredite no andar, no viver. Ok, eu estou falando aqui, eu perdi o meu irmão nesse processo há 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás. E eu estou vivendo. Minha família está vivendo, está sobrevivendo. A minha esposa teve Covid. Eu fiquei 12 dias impossibilitado de trabalhar por conta disso. Mas eu estou aqui hoje. Quer dizer, vivendo a cada dia, a cada passo, a cada momento a gente pode avançar. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, viu?